Foi. Eu fiquei Já o processo já se Foi. inverteu, né? Aí eu toquei minha vida Meu pra Deus. frente, aí eu pensei nas crianças, né? Eu digo, não, vamos pensar nos meninos e vamos pra frente. E agora ela era bem vista aqui, rapaz, tinha de tudo. Resumindo, ela surtou devido a esse evento que aconteceu. E foi uma coisa que ninguém ia adivinhar, nem Tava em sabe, tratamento, que ela sabe, né? que ela, né, ia tomar Foi, uma no atitude caixa, por dessa, isso que eu né? tô dizendo, isso é um filme, né? Eu já cuidando de umas crianças que perdeu o pai e mãe. Aí agora perderam a segunda mãe Por conta dele, de né? uma tragédia, acontece assim, mais uma tragédia. Outra tragédia. E a nossa, E a gente foi tocando. Aí os meninos se formaram. Aí o que acontece? Na frente do supermercado tinha o depósito de gás, né? Do seu Francisco, né? Francisco Gás. Francisco. Também Aí- das antigas, né? Das Desde o antigas, início. que é Francisco Gás. Aí eu peguei, fiquei lá, eu digo, rapaz, eu vou tocar minha vida. Ou a gente vai ou não vai. Porque se a gente ficar pensando nisso, termina o cara fazendo outra besteira, né? É verdade. Aí eu fui procurar, encontrei com, na época eu acho que ela tinha uns 15 anos, não era? Bruna. Acho que era. Já É, filha uns de 15 anos. Francisco. Aí eu peguei, terminei namorando com o Bruno e me casei com o Bruna. Você já tinha quantos anos? Uns 20, mais ou menos? Eu 21? já, não, eu acho que eu já tenho uns 22 mais ou menos. 22 anos. É. E ela não, eu acho que ela tinha na época ela tinha uns 18, não, era menos, era 10 anos. É. Porque no começo dos anos 2000, um cara de 22 anos já era um cara formado mentalmente, né? Já era um cara que trabalhava. É diferente de hoje. Hoje você vê um jovem de 22 anos é um moleque. A grande maioria, né? O jogo, celular, esse Não negócio, a 22 internet. anos é moleque ainda, não tem ainda uma estrutura como era antigamente, não. Não tem não, tem não. outra história. Eu fiquei namorando com ela, ainda passei uns 5 anos. Foi, aí a gente resolveu se casar. Eu sei que a diferença de ano da gente é 10 anos. 10 Mas anos, aí 10 anos. ela também, trabalhadeira na época, tocava lá os negócios mal o pai dela, né? E hoje, até hoje, eu tô casado com ela. Aí hoje a gente teve que. Os meninos se formaram tudinho, graças a Deus a gente botou o barco pra frente. Eu pulei algumas coisas que assim. Que se eu for contar mesmo do início mesmo, a gente vai passar vários dias aqui contando. Mas eu tive que. É uma história longa, né? Lá Daniel? mesmo no supermercado aconteceu outro acidente. Foi mesmo? Diz aí pra gente. Como Eu acho que eu tava mais com Foi antes da tragédia? A gente Eu tava peguei- vindo do centro. Foi antes da tragédia ou depois? Depois da tragédia. depois? Eu já casado com Bruna, Hum. que é a minha esposa atual agora. Você casou com ela e tocou o supermercado Foi, ainda? Tocando no supermercado. Aí eu deixei ela no caixa e a Alta Astral tava lá comigo. Eu digo, Alta Astral, vamos lá no banco, foi fazer um depósito? Foi no banco, foi. Foi. Aí a gente foi fazer um Com depósito. Genoveva, não? Não, isso era de meio dia, mais ou menos. A gente Ele foi quem foi buscar a Genoveva. Foi buscar a Quando eu comprei, Genoveva. que eu não sabia dirigir Foi, ainda. Foi, não. foi Genoveva. A gente Na é amigo das agência. antigas. Fez um motorista em astral, você. Ah, que coisa eu sou boa. filho de Não, até vou que mais- ensinar você. a dirigir. Aí Mas a gente era de casa. O que acontece? A gente pegou, foi pro banco fazer esse depósito, era de meio dia. Meu Aí Deus. deixei ela lá. Quando a gente voltou, aí ligaram pra gente, Daniel, corre aqui que teve um assalto aqui no supermercado. A gente correu. Quando a gente chegou lá, tava o bandido tinha atirado no joelho da minha esposa, de Bruna. Minha nossa. Lá dentro do supermercado, tava lá a Bruna no chão e a gente socorreu, não foi, Altair? A gente Tentativa de assalto. foi. Aí a gente levou ela, mas graças a Deus, perfurou, a bala entrou no joelho, saiu do outro lado. Não Isso precisou lá de no cirurgia. supermercado, naquela época era muito. Hoje ainda tá arriscado, mas também era muito. É como eu digo, ninguém No confiava, começo, né? ninguém na evolução que o Colinas tem hoje, né? Porque naquele tempo, Não aqui acreditava, aqui né? ainda era um Acreditava, local não. tranquilo, mas também era um local um pouco esquisito. Era. E isso esquisito. dava chance de vir alguém. De acontecer a essas bandidagem coisas, mesmo né? de acontecer, não era essas coisas. Exatamente. Aí o que acontece? Aí aconteceu isso aí. Mas graças a Deus foi um tiro de raspão. A polícia prendeu os caras. E depois, futuramente, ficou resolvido. Aí eu digo, rapaz, vai estar muito. Porque é o seguinte: muita gente diz assim, eu só vejo a bonança, mas não vê as coisas ruins que o cara passou. O que acontece? Vamos analisar. O cara diz, eu quero ter um supermercado. Um supermercado é um local que vende produtos que todo mundo consome. Isso. Porém, você fica ali, a deriva de todo mundo, que você tem que lutar com o povo. A amostra, É. inclusive. Aí um negócio arriscado. Foi isso que aconteceu. Aí
A gente formou os meninos, já tinha acontecido esse acidente o primeiro acidente que era do suicídio, aí depois teve esse assalto, a gente foi desgostando, eu digo, não, eu vou... Aí eu me casei com o Bruno, eu fiquei lá no gás. A gente se uniu, eu vendia gás também, a gente se uniu e abriu o Francisco Gás e tocamos pra frente. Tu vendia gás também dentro do supermercado? Vendia, lá atrás tinha uma área de armazenamento de gás. Aí o que acontece? A gente fechou, resolveu parar com o Ponto do Pão porque era diretamente com a comunidade e já tinha passado por esses negócios. Os 2 donos faleceram, era tudo no nome deles. Resumindo, para tocar, tava dando muito toda uma trabalho. burocracia, né? Tudo uma burocracia. Os donos faleceram, os filhos tudo de menor. Aí tudo no nome deles. Era. Aí tinha até para você fazer um benefício ali, não tinha como fazer. Não tinha como fazer, era tudo dificultoso. Aí o que acontece? Aí a gente resolveu fechar, mas só que o que acontece? Eu abandonei lá a minha faculdade para vir cuidar desses meninos, mas até hoje eu não me arrependo não, porque eu consegui formar eles tudinho. Até o período que a gente tava trabalhando lá, manteve tudinho direitinho, pagava as nossas contas, os negócios, e eu tive que fechar por causa disso, que os dois donos faleceram e a gente não tinha como tocar, já tava acontecendo esses acidentes, esses assaltos, aí a gente resolveu parar, e eu fiquei mais tranquilo, fiquei lá no gás, que é mais trancado, né? No depósito de gás a gente é mais no disque, né? E fica mais tranquilo. E tem uma coisa, o supermercado, logo no início, aqui não tinha concorrência, era uma coisa mais light. Era só você, né? E era uma estrutura, né, muito bacana, que era uma panificadora de verdade, não era, Daniel? Era. Porque tinha toda a estrutura, uma área muito ampla, muito Chamava grande. Ponto do Pão por quê? É porque ele botou panificadora Ponto do Pão por causa da padaria, que era a única que era padaria e supermercado. Sim. Aí a gente fazia... O nome completo era Ponto do Pão. Era. Ponto do Pão. Mas era uma padaria que tem de tudo. Porque Ponto do Pão geralmente é um pontinho pequeno que não fabrica o pão, né? Exatamente. Só recebe o pão para vender. Mas aqui era um supermercado completo. Vinha gente de Engenho Velho, Gramame, Ituaçu, todo canto, rapaz. Tá vendo aí? A gente teve que fechar por causa disso, porque quando fica um exemplo, um sócio faleceu, fica o outro, né? Fica o outro. Ainda vai, mas não, os 2 sócios faleceram e os filhos que podia substituir ficaram tudo de menor. Eita, e o pior é isso, né? Que a garotada que era os herdeiros, tudo de menor, né? Não tinha como movimentar nada, né? Em nome do... Não, tinha não. Me diz uma coisa, aí você criou os 3 sobrinhos e filhos, teve também? Aí depois eu me casei, né, com o Bruno. Com o Bruno, né? E a gente teve, o primeiro filho foi Rafael. Eita, Rafael e depois Miguel, já tenho 2 filhos. Rafaelzinho tá até na anjo, mídia, né? Fazendo as publicidades. Miguel, né? É Miguel. É Miguel, né? Miguel nome de anjo, os 2. Miguel não fica quieto, não. Miguel, ele é agitado. Se ele chegar aqui... Então de anjo só tem um nome. Mas eles são meninos. Só que o que acontece? São Peraltas só. Ele gosta de falar, ele gosta de agir. Ele chega aqui, ele só dá ele, viu? Não deixa ninguém falar, não. Isso é bom demais, senão não tem saúde. A gente leva pra igreja, ele até prega. Coisa boa, rapaz. No culto das crianças infantil, ele que faz, tudo é ele. Não, então, eu acredito assim, o menino quando é quieto demais, algum problema tem. O menino tem que ser isso mesmo, tem que ser assim. E é bom porque vai desenvolvendo mais rápido, né? Antigamente tinha as crianças que a gente dizia, oi menino, não faz isso assim, explicava, as crianças acreditavam, né? Hoje não, se você falar uma coisa que não tem fundamento, nem fale, que ele rebate e já explica porque não pode. Por que não pode, e vai no Google e olha lá o que é. E a garotada hoje em dia já nasce conectada, né? Tudo telefone, mexe mais. Vou aqui só pegar um cafezinho enquanto o Daniel explica aí. Como é que foi que Daniel passou a ser Francisco Gás? Pronto. Que agora, né, bugou um pouquinho a mente do pessoal que tá assistindo. É o seguinte, a gente fez a união do depósito Francisco Gás com o supermercado, com o gás que a gente vendia no Ponto do Pão e ficou Francisco Gás, devido ao pai de Bruna, que é Francisco, não era o depósito lá, era Francisco Gás. Ô Daniel, agora também assim, teve uma certa ampliação no gás, porque ele começou... Francisco Gás, quando ele começou, era lightzinho, né? A gente lembra da luta de Francisco, ainda era... entregava numa motozinha ele mesmo e tal. Era. Então, quando... Começou entregando numa carroça na carrocinha de burro, né? Carroça de burro. Foi, não tinha não.
Aí a gente fez a união. Astral fazia propaganda nessa época, que era na causa também. de burro? Faz. Ia na frente falando, o burro atrás. Não, que eu entregando gás, né? Ele fazia a propaganda nas caixinhas comunitárias. Nas caixinhas. mesmo, já tinha o sistema Colinas, era? Já tem. Rapaz, tá antigo esse 25 Astral. anos, mas aqui do sistema Colinas. Meu inimigo. Não é? 25 anos. Foi 2000, foi na época de fundação do Ponto do Pão. Isso. Fundação do Ponto do Pão. Quando, Nem a lei existia autorizando o uso das caixinhas. Quando o Ponto do Pão surgiu, não existia não. Quando o Ponto do Pão surgiu, a gente tinha 4 caixinhas espalhadas aqui no bairro. 4 caixinhas. Foi quando a gente começou a ampliar. Tá vendo? Não foi? A lei foi criada em 2006, não foi? 2006. 2006. A gente, resumindo, nós fomos as pessoas que acreditaram no Colina do Sul. Aqui no Colina, todos mundo, vocês são loucos, gastar dinheiro aí no Colina. Tá vendo aí? E a gente ficou e foi tocando e estamos aqui até hoje. A Astral veio pra cá corrida, arrumou uma confusão com a gangue lá no... A Tachá era o cara mais namorador da época. Toda semana ele tinha uma namorada. O carro de mulher mesmo, arrumou uma confusão com o pessoal lá no Depois ele trabalhou. Não sei se você lembra, ele trabalhou no Paraíba da Sorte e viajava. Aí foi onde ele se aquietou mais, viu? Onde ele se aquietou, não foi? Aqui em João Pessoa, porque pelo lado do sertão eu acho que ele tem uns 10 meninos do lado lá. Rapaz, Viajei muito, rastei. Astral bebo, dormia com ela. Aí você... Isso é intriga da polícia. Mas eu vim até aqui, disse, mas a gente dormia lá, tava todo mundo junto. Mas só se ele for de bebida e de água, que ele nunca bebeu. Do céu, que a gente dormia lá, no alojamento e tal. Não, nunca bebi não, eu sou contra o alcoolismo. Só refrigerante. Só refri, exato. É verdade. Embriagado de alegria, né, Astral? Antes dessa transição aí pro... De Elvis? Não, outra transição. A gente tá brincando aqui, mas até hoje o Tachá ainda é virgem. Ainda é virgem, ele procura uma moça virgem pra casar também. Vai dar certo, vai conseguir. Vai conseguir. Tem algumas. Antes da transição de Daniel, Ponto do Pão para Daniel Francisco Gás, né, teve também em 2008 um grande apoio que ele me deu. Sim. A gente se uniu aqui, foi muito bacana. Pessoas foi juntas. Na campanha, né? Que eu saí candidato. Foi candidato Astral. A gente tinha Disse, vou ficar. Se ele tivesse sido eleito, ele ia morar em Tambaú, já sabe, né? Ele ia morar na praia. Mas não, que a gente ia atrás dele. É isso mesmo. Beça, Manaíra. Eu levei lá pro Beça, lá passaram a nossa terra, não é? Foi. Terra. Pastor Teve uma votação boa lá, viu ele? Foi mesmo? Foi. Encontrei até com o bispo um dia desse, lá no supermercado. Até hoje ele usa esses votos, Astral. Hã? Até hoje Astral usa esses votos. Eu sou da Sara, até hoje a gente congrega lá na Sara. 727 votos, não foi? Ele foi esperto, não saiu candidato não, com medo de baixar a votação. Astral disse, vou sair mais não. Vou ficar nesses 700. É porque não tem, né, política... A gente vê, eu saio acontece candidato. isso, o Fernando Galha no bairro teve 1.600 votos, 1.618 em 2020. Aí foi candidato agora, teve 590. Olha a queda gigante. Fernando é do que vende gás. Fernando Gás.